Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Tá começando mais um Saúde em Conexão para você. Eu sou a Catiúcia, aqui do meu ladinho é a Maiara, como sempre. Tudo bem, Maiara? Tudo bem, e você? Tudo. Hoje a gente vai falar de um assunto profundo, mas não com o objetivo aí de deixar você pilhado ou preocupado. A gente vai falar um pouquinho sobre a solidão. Pessoal, a OMS, desde 2002, ela vem destacando que a sociedade ela acaba caminhando cada vez mais para essa desconexão, nessa falta de socialização, e a gente vai entender por que isso está acontecendo. Claro que ficou mais aparente, escancarado agora depois da pandemia, né, Mayara? Né, por conta do nosso isolamento social, mas isso é um processo que vem acontecendo assim há muito tempo. Então, hoje, os nossos convidados estão aqui, eu já quero agradecer imensamente ambos, porque eu sei que eles fizeram um baita remanejamento aí de agenda, né, para estar aqui com a gente hoje. Então, quero agradecer muito o Dr. Rafael Negrão, psiquiatra, parceiro da SSG. Muito obrigada, viu? Bem-vindo. Prazer estar aqui, Catiúcia. Bom. Rebeca, muito obrigada também. A Rebeca é psicóloga, parceira da SSG também. Muito obrigada por ter aceitado e todo o remanejamento que você fez também na sua agenda, viu? Obrigada, gente. Vamos falar um pouquinho. Doutor, e aí? A geração mais conectada... A gente não sai do nosso aparelhinho de celular, em contrapartida, a geração mais desconectada. E aí, a gente pode dizer que a solidão, ela é uma condição ou é uma doença? Bom, olá, né, a todos. É uma condição. Solidão é uma condição emocional e social. Né? Essa condição que abrange. Né? E ela não tem o poder de matar, mas adoecer. Né? Uma condição que mexe com o estado biológico nosso, psicológico. Então essa condição, ela... Bom, a OMS, né, hoje coloca ela como um fator de risco semelhante ao sedentarismo e ao tabagismo leve. Veja bem, é um fator de risco. Sim. Orgânico, biológico também, né? Para o adoecimento. É uma condição, né? Uma condição. Né? Ele não pode ser considerado uma doença, mas é uma condição que leva você a ter outros problemas. Exato. E que pode agravar até mesmo outras doenças, né? Como um transtorno de ansiedade. Exato, depressão. Doenças emocionais, né? Ansiedade, depressão e também doenças cardiovasculares. Hipertensão, AVC, infarto. Poxa, mas a solidão faz isso? Né? Estava revisando os últimos estudos da OMS, estudos internacionais, e aumenta a incidência dessas doenças, tanto psiquiátricas como, se posso dizer, cardiovasculares, orgânicas, próximo a 30%. Nas pessoas que sofrem ou sofreram de solidão recentemente. Solidão, né? A solidão mesmo, aquela condição de sofrimento, né? de sofrimento, né? Sofrimento, a solidão é um sofrimento. A gente tem que lembrar disso, né? A solidão, diferente de outras condições, de outras né? condições. De uma solitude voluntária, né? Intencional. A solidão mesmo, ela é sofrimento. Ô, Rebeca, e do ponto de vista psicológico, é possível a gente perceber, né? Se perceber esse caminho que a gente às vezes vai entrar, né? Ou está entrando, ou está em solidão. E como que a gente faz para perceber? Quais os aspectos psicológicos que podem acontecer? A gente estar atento. Tá. A gente percebe, às vezes as pessoas próximas percebem, às vezes muito mais do que a pessoa mesmo que está entrando nesse estado, porque ela começa primeiro a mudar os hábitos, né? Então, primeiro começa hábito do sono, que é um dos primeiros que muda, a pessoa começa a ficar com insônia, ou ficar muito estressada. Então, as coisas que ela gostava muito de fazer, ela vai deixando de lado, né? Hobbies, né? Uma coisa que eu pego muito no pé dos meus pacientes, né? Tem um hobby, tem alguma coisa para fazer além de... Você tá ocioso em casa, esse tempo é bom, mas você tem que ter alguma coisa para além disso, que você não faz para você ganhar dinheiro, você não faz para você, né? Você faz para o seu bem-estar, né? Na verdade. Você não faz para nada além disso, é só para o seu bem-estar, mesmo prazer. E daí, quando a pessoa ela começa a perder essas vontades que ela tem, e principalmente, né, coisas que fazem bem para ela e para quem tá perto, né, que é
vamos sair, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos levantar da cama. A pessoa, ela começa a mudar o hábito, né? Ela começa a ficar muito estressada, muito ansiosa, às vezes até entra num estado deprimido, né? Que pode levar a uma depressão, né? Essas doenças, né? Que ele estava falando. Então, assim, a diabetes, né? A depressão, um estresse, né? Que leva a uma ansiedade, né? A ter crises de ansiedade e por aí vai. Então, assim, é perceptível, né? No hábito da pessoa. A pessoa, assim, nossa, ela gostava, era tão ativa, gostava de sair, fazer as coisas. De repente, ela tá morna, né? Parece que... prazer ali, vai perde se o prazer. desconectando mesmo, né? Não se nutre mais. Fala assim, nossa, eu gostava de, às vezes, hobbies, assim, até tranquilos. Nossa, de ler um livro, né? Fazer uma caminhada. Não perde o sabor, né, da vida. Então, isso é perceptível. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, falando da questão da dificuldade hoje de você sair, fazer alguma coisa, né, se propor a fazer, você começa a fazer cálculos, vou sair, vou ter que gastar, vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Esse processo todo, doutor, faço para os dois, tá? Doutor, Rebeca, se eu quiser complementar o outro. Por que ficou tão escancarado pós-pandemia? Porque as pessoas acham, ainda refletem que é uma condição ainda pós-pandemia, né? Mas isso já vinha acontecendo. E o que a pandemia trouxe aí que escancarou isso e que hoje realmente as pessoas estão preferindo ficar em casa, sair. Estava até aqui conversando com o João, que o João fica nos bastidores, ele prefere, mas ele também tem um outro estilo de vida, ele já é quase casado, Mas você é muito jovem, João. Tem que ter disposição para sair, João. Tá no grupo de risco, né? Porque existe uma faixa etária. Então, a gente vai entrar, né? E por que isso aconteceu ainda mais pós-pandemia, né? Quem começa respondendo? Acho que juntos, né, Rebeca? Mas eu fechou acredito que tudo, né? Eu acho que é por conta de fechar tudo e cortar também os vínculos, conexões. Vínculos reais, né? Porque reais. A gente tem uma ideia de que ter vínculo é estar conectado virtualmente. Isso não é vínculo. Exato. Né? É muito superficial, né? É uma conexão superficial. Com certeza, esse isolamento. Por definição, fez a gente olhar mais para dentro, fazer novas considerações sobre a gente mesmo. Nós somos, a nossa definição de humano, né, no curso da saúde, seres bio, sociais. E hoje espiritual também, né, que é o propósito, né? Exatamente. Então, assim, nós somos seres de vínculo, seres de conexões, mas conexões que são prazerosas, que tem profundidade, né? Tem troca, tem olhar, tem toque. A pandemia acabou isso, meu. Acabou essa casa, não podia ver o avô e a avó, a mãe e o pai. Imagina, uma das faixas etárias, vai tocar nesse assunto, mas já falando, os idosos, né? Idosos, pessoas acima de 60 anos. Bom chamar mais de idoso, né? Porque daqui a pouco nós estamos aí. Mas, imagina, nessa época, adoeceram muito, né, Rebeca? Gente porque perda de vínculo, conexão, contato, olho no olho, ver um neto. Não poder fazer as coisas básicas, né, do dia a dia, assim, ir no mercado, né, assim, o idoso, né. Encontrar pessoas. Encontrar as pessoas, assim, no dia a dia, assim, no caminho da minha casa até o mercado, né, um idoso, né, por exemplo, que ele já tem essa perda, né, de vínculo por conta da idade, da aposentadoria, etc. Ele tem essa questão já, né? Já é um pezinho ali a mais. As perdas, as doenças, né? O adoecimento. Pô, era o grupo de risco maior. Sim. Hoje já está invertendo. Né? Hoje já se fala de transgeracional. Então tem a faixa etária do jovem, né? A partir de 13 a 29 anos. Tem um pico entre 16 e 24 anos. Por conta do quê? Superficialidade nas relações. Agora eu fiquei pensando aqui, quando a gente falou de gerações, muitos nasceram durante a pandemia. Sim. Eu conheço hoje, né, são crianças, mas que ficaram ali os 3 primeiros anos de vida só convivendo com mãe e pai. Sim. E eu percebi, porque são pessoas próximas, que eles têm um desenvolvimento totalmente diferente. Porque não conviveram, às vezes, com vovó, tio, outras crianças, uma escola. E eu não sei se isso vai continuar refletindo na vida adulta ou se tem a possibilidade de alguma forma, eles mudarem, ressignificarem e se tornarem realmente pessoas, não vou falar normais, né? Mas pessoas que tiveram vínculos desde
quando nasceram. A neuroplasticidade permite isso, mas com certeza nessa faixa etária, né? Aí seus primeiros 5 anos, 6, 7 anos, acho que memórias são mais ainda dos 5, 6, 7 anos, com certeza a dinâmica é diferente. Vai ter resquícios, né? Só que assim, se a gente não acreditasse na mudança, a gente não trabalhava. Eu não era psicóloga, acho que eu também não era psiquiatra. Assim, o princípio a gente consegue mudar. Não é fácil, né? Não é de um dia para a noite. A mesma coisa a pandemia. A gente teve que se adaptar e se readaptar. A mesma coisa a criança, né, que nasceu durante a pandemia. Ela estava entendendo o mundo, percebendo o mundo, que é onde ela começa a descobrir, né, ali nos primeiros anos de vida, o mundo, só que o mundo, ele não é daquele jeito, ele era de outro jeito. Aí, de repente, assim, nossa, levou um susto. A gente levou um susto quando reabriu, quando fechou e quando reabriram as coisas. Agora, imagina uma criança, né, que o lugar de exploração dela era o quintal de casa, né, não tinha convivência com outras crianças. Desenvolver, né? Parte neuropsicomotora, desenvolver habilidade, né, de um olho no olho, de oi, de contato, né, básico. Com certeza. Vai começar a aprender agora. Né? Vai ter, mas que bom que existe possibilidade, né? Com os cuidados aí que existem hoje, diversos tipos de terapia e cuidado. Doutor, e a solidão, ela atinge determinadas faixas etárias, algumas estão mais propensas, outras não, mas a gente, aí por estudos, pega entre jovens, de 13 a 27, 29, depois vai pegar aí dos 30 até os 40 e pouco, e depois tem a melhor idade aí, que entra os idosos, né? Qual é a faixa etária que mais pode predominar esse estado de solidão? Acima de 60 anos, isso é bem definido, né? Por conta da condição mesmo, da própria idade, perdas, doença, limitação geográfica, né, de locomoção, enfim. E hoje, os jovens, o pico é dos 16 aos 24 anos. É o pico, né? O jovem, a gente está falando depois da pandemia, geralmente, o que se explica melhor é essa conexão frágil, essa superficialidade, né? O jovem, hoje, a ruptura de vínculo na internet, não, tá, bloqueia, acabou, procura outro, né? Nossa, como é fácil para eles Exato. hoje em dia, né? Bloquear as pessoas, assim, como se bloqueasse da vida, né? Nossa, eu bloqueei, não sei aonde, acabou. Gente, a pessoa como se ela evaporasse. Acabou. Então, isso tem um fator muito forte também para aumentar essa incidência nos jovens hoje. Antes não, né? A gente ia para um amigo, conversar. A gente sentava para resolver qualquer situação, sentava os dois mal ali do lado, falando um pro outro, mas estava ali. Fazia um aperto de mão no final. Hoje, essas duas faixas etárias. E a mulher era mais... A incidência maior na mulher. Ah, é? Por quê? Na mulher. Existe a condição hormonal, né? A parte biológica, mas tem a condição social, né? A carga familiar, a carga econômica, as demandas são muito grandes em cima da mulher, né? Então, isso pesa mais. Nessa meta-análise, nesse estudo, mostrou que a mulher ela é mais afetada pela solidão que o homem. Eu não sabia disso. O Rebeca, e pegando a situação que a Mayara colocou aqui das crianças que vão ter que criar novas conexões, tem a ver com o nosso... É verdade. Né, que vão criar novas conexões, mas também falando muito assim de relações significativas, de conexões significativas. Qual que é a diferença aí de uma relação mais líquida, como o doutor colocou, mais superficial, para uma relação realmente significativa? Os dois podem conversar, complementar um outro, né, do ponto de vista psicológico, né, como que você percebe isso e como que a gente pode diferenciar, poxa, isso aqui é uma relação realmente muito frágil, que a gente está tão ali viciado no computador, na internet, né, que às vezes a gente não para pensar, isso aqui realmente tem um vínculo ou não tem? Mas a gente percebe mais por conta da qualidade da conexão que a gente tem do que da quantidade. Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente começa a perceber, né? Então, assim, tem jovem, né? Tem muito paciente nessa faixa etária de 18, 20, 21, etc.
Ai, nossa, tem 1.000 não sei quantos seguidores, tá? Mas quem de fato ali é teu amigo? Né, de fato. Ah, 1 ou 2. Então, assim, né, para quem que você tá falando, né? Para 2 pessoas, né? Você tá se mostrando para quem, né? E outras coisas, né? Você realmente ter um acolhimento da pessoa, você ser percebido, você ser ouvido, né? Você ter uma troca genuína com a pessoa. Não só você tá ali fazendo volume, tá ali do lado da pessoa. Sabe aqueles amigos que a gente só sai, mas não conversa? Você fica assim até mudo na mesa, assim, não tem ligação. A qualidade é a diferença. A qualidade, né? A qualidade mesmo, essa profundidade. E não escutar, te entender, tá sendo ouvido. A internet, ela é ótima, ela é revolucionária, mas eu acho que o que a gente passa hoje é um desafio para vocês, né? O doutor chegou aqui e falou assim, deixa eu silenciar meu celular. Mandei desligar, né? Não mandei desligar. Nem apertei botão, falei com a tal da Bixby, eu falei, olha, desliga meu celular. É um desafio, né, para vocês profissionais da saúde. E a gente já fez outros podcasts, vocês acham, achei legal, interessante a frase que a Rebeca usou, que se vocês não acreditassem na mudança, né, vocês não estariam atuando nessa área. Mas é possível a gente voltar de um ponto que a gente era menos conectado virtualmente e buscar essas relações mais físicas, mais pessoais, mais presenciais? Você acha possível? Olha, eu acho que voltar ao que era, eu acho difícil, porque daqui para frente, eu acho que a gente vai ter que conviver cada dia mais com a tecnologia. Vamos pensar no ChatGPT, por exemplo. Tem paciente meu que chega falando que faz terapia com o ChatGPT. Eu não sei se você passa por isso já me também. Falaram. Eu falo, gente, é fácil fazer terapia com o ChatGPT, porque ele não tá te olhando. Você tá tremendo, ele não tá olhando isso, ele não tá olhando o seu rosto, para onde você olha. Então, tudo isso que a gente percebe na clínica, o chat ele não tá percebendo. Então, ele vai ser direcionado a responder o que você quer ouvir. Não que você precisa ouvir. E voltando, né, para a questão da conexão, né, que você perguntou. Hoje eu percebo que as pessoas estão se criando um novo padrão de comportamento. Não sei se isso é geral, é de algumas pessoas, mas eu percebo isso muito entre os jovens, jovens adultos, que parece que se criou um padrão de comportamento na maneira de se conversar com as pessoas quando tá pelo celular. Um exemplo, assim, vou mandar uma mensagem. Oi, bom dia, como é que você tá? A pessoa não responde, mas o oi, bom dia, tudo bem? Essa formalidade que agrega, né? Que cria laço. Não, ela só, oi, quanto que custa a sua sessão? Aí você vai, responde, tenta fazer esse acolhimento, a gente chama de rapport, né? Fazer esse acolhimento do paciente e ele Não, ele não responde. Então, assim, isso é o mínimo que a gente tem. É a mesma coisa que se eu te encontrar na rua. Oi, Catiuxa, tudo bem? Você simplesmente me ignorar. As pessoas não percebem que por trás do telefone tem uma pessoa. Sim. Parece que não, parece que é só uma máquina. E hoje em dia esse comportamento ele está se alastrando. E é difícil mesmo voltar ao que era, só que é importante. Então, assim, quando o paciente ele traz coisas assim na clínica, né, principalmente os jovens, né? Eu tive uma relação lá, não gostei, bloqueei. Eu coloco isso como um dado. Falei, por que bloqueou? Eu entendo que tem o padrão de comportamento, etc., mas por que eu vou fomentar um comportamento doentio no paciente? Não é assim normal a gente fingir que não tá falando com ninguém. Sim. Eu vou bloquear a pessoa. Como assim? Eu não vou responder, vou fingir que a pessoa nem existe. Então, pra mim, começa por aí. Não que eu estou imune a isso, né? Porque às vezes, assim, a gente demora muito pra responder, às vezes não quer, não tá afim. Mas o mínimo, né? O básico. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Responde a pergunta que te foi feita. Né? Então, isso eu acho interessante. Primeiro começa da gente. E aí a gente pede pro outro também. Porque se a gente não faz, né? O outro também não vai fazer. Sim. Exatamente. O doutor percebe isso também, doutor? O Zygmunt Bauman, ele fala sobre a sociedade líquida. Você falou, é tudo muito baseado em consumo. Né? Tudo é descartável. Até os relacionamentos, né? Entendi. Que a Rebeca pontuou. Vai chegando esse período agora de final de ano,
vem as festas, a obrigação de participar das convenções, né, de Natal, de Ano Novo. Ver gente que a gente não gosta. Tem uns que são obrigados, né? E pegando aí a situação de quem hoje está passando por um período de solidão e que é possível sair dessa situação, dessa condição, né, doutor? Né, Rebeca? Eu acho que é possível. Não é fácil, como o doutor colocou, como a Rebeca vem colocando. Mas por que dezembro ele se torna tão temido, doutor, para os pacientes? E depois também a Rebeca pode complementar. Eu acho que, resumindo, acho que amplia os sentimentos, né? É uma época do ano que se amplia as emoções, né? A gente, com expectativa, né? Cria-se... E nisso vem memórias, vem lembranças, né? Nem para todo mundo são momentos bons. Hoje mesmo conversei com uma pessoa, né? Conversar o paciente, perguntei, e daí, como é que é? É um período muito ruim para mim, doutor. Perdi meu pai o ano passado, perdi, né, isso. Então, assim, é um momento que ampliam, mas que amplia as emoções, a parte emocional ela fica ampliada, então tudo fica muito, como muita emoção envolvida, isso distorce muito a maneira de avaliar, né? De parar, analisar. E as pessoas também, por estarem numa época que a gente julga que é um momento muito bom e feliz para todo mundo, tá todo mundo feliz. Nossa, por que eu não tô feliz? Tá todo mundo aqui curtindo, feliz. Felicidade a qualquer custo. Né? Essa irrealidade de felicidade a qualquer custo. Eu acho que é isso que vai entrando, né? Se eu cortei, se eu falei, mais ou menos isso, né? Não, é festa, tem que ser feliz. Pô, peraí, né? Não é assim pra todo mundo. Como é que vai lidar com isso? Acho que você ia perguntar, né? Como é que faz? Como é que faz para lidar com esse momento, né? Ressignificar. Eu acho que a Rebeca, a primeira coisa é aceitar, peraí. Aceitar, né? Que você tá sentindo isso e que tá tudo bem. Né? E colocar isso também para as pessoas, né? Porque você fala, nossa, cara, mas como assim? Você não tá bem, você não tá feliz, né? Vamos aí, não é vamos aí, né? Vamos entender o momento que eu tô passando. Tá tudo bem se você não estiver bem nesse momento. Porque é um período também, desculpa, interromper, que as pessoas fazem muito balanço de como foi o ano, projetam aí ideias novas para o ano que vai começar. Na verdade, a gente já conversou em outros episódios, é só o calendário que vira, né, doutor? Acho que a nossa vida, ela continua, né? Foi só mais um dia, né? De um dia, né? É impressionante, né? Como que a nossa psique trabalha com os ciclos, né? Para poder se reorganizar, reenergizar para partir para uma próxima. Dia, né? Começa com o dia, 24 horas, depois semana, mês, agora o ano. Pô, o ano pesa, né? Eu acho que ambos devem ouvir, né? Acho que nos dois casos. Nossa, Rebeca, não vejo a hora desse ano acabar. Ai, doutor, não vejo a hora desse ano acabar. Meu Deus. Ano que vem vai ser diferente. E eu acho que no fim do ano entra muito uma questão de comparação. Que nem a gente falou, a gente faz um balanço. Aí a gente vê muita coisa bonita nas redes sociais. Eu conquistei isso. Ninguém vai colocar ali dos dias que caiu, ficou no chão, que foi difícil levantar, das dores que sentiu. Adoece. Comparação. E aí eu acho que isso talvez é o que aumenta toda essa questão do final de ano. Porque aí a pessoa que às vezes, entre aspas, pra ela não conquistou nada, ela fala, nossa, eu sou uma porcaria de pessoa, pra não falar outra coisa que as pessoas falam, porque, nossa, fulano fez isso, outro fez aquilo, o outro casou, o outro comprou casa, e eu? O outro tá viajando. Todo mundo viajando, só eu aqui. Todo mundo na praia, eu aqui tendo que trabalhar, ou tendo que ficar em casa porque não tem dinheiro pra viajar, isso aqui. A pessoa ela se compara muito. Como lidar com essa comparação, gente? Nossa, primeiro, eu acho que diminuir o uso de rede social, assim, isso a gente tem que fazer isso. E procurar se nutrir de coisas que são boas pra gente na vida real. Porque a gente achar que a gente está se nutrindo... Né? Hábitos, arte, caminhar, cuidar da saúde, se conectar bem com outras pessoas, olho a olho. Tudo, né? Assim, a gente se nutre não só do que a gente come, mas do que a gente ouve, as pessoas que estão em volta da gente, o que a gente lê. Então, assim, tudo é padrão vibratório, né? Uma música, né, que tá soando... né, um funk, por exemplo,
Como que você entra naquele estado quando você ouve aquela música? Ou um rock muito pesado. É a mesma coisa que acontece quando a gente fica na rede social olhando só pessoas que têm uma vida irreal que a gente não vai ter, não vai alcançar, e sabe que aquilo a gente não vai ter nunca, e é irreal, só que a gente entra naquele estado. É a mesma coisa, a gente está se nutrindo daquilo. E é claro que a gente não vai ficar bem, porque aquilo não é verdadeiro. Mas isso tu pode complementar, doutor. É que você falou, né, das redes sociais, da internet, esse consumo, essa forma de consumo passivo, né, esse consumo passivo. A internet, as redes sociais, elas têm um poder muito grande, né, de conectar pessoas que estão longe, mas distanciar aquelas que estão perto. Sim. Né? Se estivesse aqui igual uma mesa de jantar, estão nós 4 aqui, um tá com o celular ali, tá longe. Então o mesmo poder que ela tem de conectar, ela tem também de distanciar quem está perto. Né? Então o uso da tecnologia, do celular, eu acho que isso que você colocou aqui agora, Rebeca, o uso passivo, ele é muito, ele é doentio, ele traz sofrimento, ele não é tratamento, esse uso passivo de consumir, né, comparação, ver o outro, ver. Agora o uso ativo, isso é bom, aquele uso intencional, eu vou ligar para tal pessoa, vou mandar uma mensagem para aquela pessoa, vou ligar para meu avô, vou ligar, isso é fantástico, né, melhora as conexões. Essa falsa realidade de conexão que a internet traz. É uma falsa. É uma falsa porque realidade. Porque está aumentando as conexões superficiais e as profundas estão ficando, né? A atual geração, ela está fazendo um movimento contrário, né? Não sei se vocês percebem isso, principalmente a Rebeca que atende ali, que ela falou atende jovens, eu não sei qual é a faixa etária que a doutora atende, mas eu sei que atende jovens, né? Eles estão tentando ficar mais desconectados, né? Isso é perceptível mais nos jovens, essa desconexão, ou o adulto ainda? Né? O adulto mais maduro, ele consegue se desconectar mais facilmente, ou depende? Tem uma corrente, né? Você vê uma corrente de jovens, geralmente de certos ambientes, o habitat do jovem, né? Que tem tomado esse caminho, sim, de se desconectar, de procurar, e estão mais cientes disso. Eu acho que tem muita educação, isso que a gente está conversando aqui hoje, né? Quem está escutando. Então tem uma corrente, sim, mas tem uma outra também que, assim, né? E o adulto, né? Eu acho que é mais fácil. Acho que pro adulto, né, Rebeca? O que você acha? É mais fácil pro adulto, né? Porque eu percebo que eles tentam se desconectar, mas não porque eles sabem o que eles estão fazendo. Muitos é por moda. Hoje tá uma moda de não postar foto na rede social. Esse low profile, né? Isso é moda. Mas não é porque a pessoa ela tem noção do que isso significa. Porque ela tá vivendo a realidade e não tá no celular. Então, ela não vai ter tempo de ficar postando, porque ela tá vivendo. Agora, não, ela não tá vivendo, ela só tá mexendo e não tem nada ali no telefone. Então, realmente, acho que pro adulto, né, que já tem um amadurecimento, né, já passou por outras fases da vida, principalmente que a gente já pegou, né, uma fase sem internet, a gente cresceu sem internet, é mais fácil, porque a gente já sabe como é estar sem internet, eles não sabem. Né, pra gente é difícil, né, às vezes se desconectar, imagina pra eles que cresceram com a internet. Sim. Então, eu acho que pro adulto é mais fácil, né? Realmente. E tem essa corrente que falou, né? Os jovens, você vê uns jovens hoje, tipo, é muito do ambiente também, né? Da família, onde vive, que tem procurado essa... Você vê, às vezes, aqueles jovens que estão buscando a máquina digital para tirar foto, depois revelar. Tem aquele jovem que está voltando a escutar o disco de vinil. Né? O relógio. O relógio, né? Para de usar os analógicos. O digitalzinho. A gente tem que ter isso aí eu porque eu fiquei, não vou dizer refém, mas assim, eu não consigo sair sem o relógio. Não consigo. Mas o seu é aquele que conecta no telefone? É o que conecta no telefone. Toca o telefone e dá uma tremidinha. Aí quando assim, eu não quero, alguma coisa, eu não quero, não posso ficar olhando, aí eu coloco ali no modo noturno, não chega nada, só vejo horas. Mas realmente, essa vida
Acho que até tão conectada e facilitada em muitas coisas, deixa a gente um pouco dependente, ou talvez muito dependente. Também, né? Porque você falou assim, eu vejo horas, ou seja, eu faço o que é pra fazer com o relógio, né? A gente inventa, né? A gente quer estar tão perto que a gente coloca o negócio... Hoje que menos a gente vê é horas. Que loucura, né? Ou quando alguém pergunta a hora, que horas são? Você cata o celular, né? Você tá com o relógio aqui, né? Exato. Doutora, a gente estava conversando aqui com a Rebeca, que às vezes a gente tem um dia muito corrido, exaustivo, e tudo que você quer é chegar em casa, tomar um banho, ficar sozinho, fazer um período ali de pausa, né? Se reconectar ali com os nossos valores, né? Com aquilo que a gente acredita, né? Respirar um pouquinho, porque o dia foi tão intenso, eu vi muitas pessoas no consultório, ou conversei com muitas pessoas no meu dia a dia de trabalho. Como que a gente pode distinguir aí para vocês dois, clinicamente, psicologicamente, né, a diferença de querer estar sozinho em determinado período da nossa vida e realmente ser solitário, viver na solidão? Essa questão intencional, né, a busca intencional, eu digo, objetiva, com a que se chama solitude, né, que a gente conversou, isso é terapêutico, é um tempo para você. Né? Você não está buscando porque você está sofrendo ou está com falta de conexão com as pessoas, né? Você busca para se recuperar, se reorganizar, né? Recarregar suas bateria social, né? Então, essa solitude, ela é terapêutica. Essa solidão, se eu falar em solidão, né? Então, essa solitude, a solidão, ela é emocional. A solidão que sofre, que dói, ela é emocional. A solitude, ela é física. Apenas físico, sabe? Emocionalmente você está bem. Você tá... Acho que essa é a diferença entre... Às vezes você só não quer ouvir ninguém, quer assistir uma série ali. E tudo de bem. Pijama. E tudo bem. Não tem sofrimento. Não tem sofrimento. Tipo, é super gostoso, né? Consigo conviver comigo, sozinha, nesse momento. Seria isso? Seria isso? Né? Seria isso. Estou bem. Mas e aí, quando a gente quer fazer isso sempre, Rebeca, como a gente poder observar? Tá passando muito tempo e eu tô querendo fazer sempre isso. Eu quero ficar sozinha, eu quero ler o meu livro, eu prefiro assistir uma Netflix, os outros aí, prefere não se conectar às vezes, né? Quando que isso começa a fugir um pouquinho do nosso controle e entrar, existe a possibilidade de você, doutor e Rebeca, podem complementar um ao outro, da gente querer esse momento de solitude, que é uma maneira saudável, mas de repente a gente não saber diferenciar a hora certa de querer parar e entrar para um caminho da solidão? Entra nos sinais negativos, né, Rebeca? A falta de interesse por pessoas ou contatos que antes era prazeroso. Né? Eu acho que volta muito também no que a gente estava conversando lá no começo, sabe? De antes a gente gostava de sair e se conectar com as pessoas. Hoje a gente prefere ficar em casa por preguiça, às vezes, né? Porque não quer conviver com... Nossa, tem uma coisa interessante também que acontece que é semelhante. Que tem paciente que vem e fala para mim, nossa, eu vim de outra terapeuta. Eu vou ter que contar tudo da minha vida? Aí parece que... né, a pessoa está cansada e ela não quer nem ter esse vínculo com você como se fosse uma perda de tempo que ela está fazendo, que seria a mesma coisa, né, a pessoa, nossa, por que eu vou perder o meu tempo? Como se ela não pudesse deixar de fazer as coisas dela e estar com o outro fosse uma perda de tempo, e não é perda de tempo, né, criar laços é muito importante, né, para a nossa saúde mental. E a gente não percebe isso, né? A gente só percebe quando a gente não tem e quando começa a adoecer. Adoecer e busca também, né? Por comportamentos de abuso, de risco. Consumo de álcool. Isso. Né? Excesso de rede social. Cigarro eletrônico, que hoje está em alta. Nem fale. Cigarro eletrônico acaba... Então, esses comportamentos, né? Você vai buscando. Então, isolamento, perda de prazer, né? O que antes era prazeroso, você só está ficando ali, peraí, há um isolamento crescente, né? Uma esquiva crescente. Falou, opa, peraí, é só uma solitude ou eu estou entrando num estado de solidão? O solidão tem o vazio, né? Também vem o vazio, o sofrimento, né? Não é uma conexão, a conexão interna e externa, ela está dissonando, né? Não está legal. E a solidão a gente consegue perceber, doutor, porque às vezes a gente ouve frases assim...
né? De pessoas, colegas ali desabafando. Nossa, eu tô cercado de gente, mas eu me sinto tão sozinho. Isso é um sinal de solidão? Sim, com certeza. Né? Você pode estar cercado, rodeado de pessoas e estar em solidão. Né? Ou você pode estar sozinho e em paz. Essa é a grande diferença. Né? Então, você estar desconectado, estar em sofrimento, mesmo estando em meio a muitas pessoas. Né? A pessoa está numa festa ou em algo, ele está ali rodeado, mas por dentro aquele vazio, aquela angústia, se sentindo desconectado daquilo, né? Não está vivenciando aquilo. Né? A questão, volto a falar, a vivência interna e a realidade externa. Né? Isso acontece muito nos distúrbios psiquiátricos. Né? Entra tipo uma questão de não pertencimento, não se encaixa dentro de onde a pessoa tá. Ela tá cercada de pessoas, mas ela tá na solidão. Ela tá na solidão, exato. Ela não se sente, ela não está bem. A solidão é sofrimento. Acho que essa palavra resume, solidão é sofrimento. Mas eu percebo também... A solitude nutre, é terapêutico. Que faz bem pra gente um pouquinho. Pessoas que nem da mesma faixa etária e que acabam se doando. Eu vim aqui, ajudei a Maiara. Não que a gente tenha que fazer uma ajuda ao próximo, recebendo algo em troca. Vim aqui, nossa, fui legal com a Rebeca, né? Dei bom dia pra Rebeca, tomara que ela me dê um bom dia de volta. Mas em contrapartida, eu vejo pessoas da minha faixa etária que elas estão se sentindo realmente sozinhas pelo fator da falta da empatia do outro com a gente. Poxa, eu me dou tanto. E por que outra pessoa não pode dedicar um pouquinho desse tempo que eu dediquei para ela, para mim? Né? E você vê muito isso nas relações, às vezes, de trabalho, nas relações de família. Porque isso ela vem se acontecendo? dedica ao externo e não a ela mesma. Então, vamos conversar com a pessoa, Rebeca, por favor. É isso aí. Ela fica esperando, né? Manda um recado, não vou nem falar quem que é. Ajuda a gente, Rebeca. Ela tá esperando do outro que ela tem que fazer por ela mesma. Então, por que a pessoa tá buscando esse reconhecimento sempre no externo? Se ela pode fazer por ela mesma. Então, é claro que ela vai ficar buscando pela empatia do outro. Só que ao invés dela estar depositando as energias dela, né, o dia dela, o que ela quer fazer e esperar que o outro seja recíproco, ela vai fazer por ela mesma. Né? E uma das coisas, né, que você falou, né, a pessoa se sente, por exemplo, desconectada ali do grupo. Porque às vezes ela não está nem num grupo que ela goste. Aí vamos pensar assim num exemplo bem prático. Eu gosto de corrida, mas eu tô, sei lá, no beach tênis. Você não tá no lugar certo para você. Se as pessoas estão falando de coisas que você não gosta, você tá num ambiente que você não acha legal, não acha interessante, então o que você tá fazendo aí? Então se mude, né? Se a pessoa não muda, quem tem que mudar é você. E a gente tá sempre demandando do outro que é nosso. E isso também, né? Coloca a responsabilidade, parece, Isso. no outro do nosso bem-estar, da nossa felicidade. É uma coisa que eu percebo. Às vezes coloca muito a responsabilidade no outro, ao invés de colocar De causa nela. de adoecimento mental, né? Adoecimento nesse sentido, acho que essa é uma base de muita causa de adoecimento. Outra pergunta de sessão de terapia. Sessão de terapia e sessão de psiquiatria. E quando a pessoa ela sabe o que ela precisa fazer e ela não consegue fazer a mudança, doutora, por onde a gente começa a ajudar essa pessoa? Porque, eu tenho uma pessoa que é desrespeitosa comigo, aí a gente fala, olha, bota limite nessa pessoa, né? Conversa com essa pessoa, fala que o que ela faz pra você te machuca. Fala não, as pessoas têm dificuldade em falar não. A Beca falou, volte-se, olhe pra você. Né? Resolva o que você pode resolver. Olhe pra você, se resolva. Né? Esperar do outro, né, Beca? Às vezes você não tem como fazer. você esperar, almejar, esperar muita resposta do outro, né? Ser empático, mas fazer por você, né? Você acabou de falar, né, Rebeca, a questão de se reconhecer e não esperar esse retorno do outro. A gente sempre espera. Vai esperar, acho que é como a gente vai lidar com isso. Sim. Né? Tudo bem, isso não é comigo. É com ele, é com o outro. Eu estou sentindo, por que eu estou sentindo isso? Não, eu estou fazendo, né? Eu estou sendo, eu estou agindo, mas por que? Então... Diminuir as expectativas, ajuda. Eu acredito, trazer mais para a sua realidade, né? Do contexto, não esperar mesmo. Sim. É bom se receber, é bom,
mas não ficar almejando muito, né? Isso não, o que você vai fazer, o seu comportamento não depende do comportamento do outro. Então, se você for ser grosseiro comigo, eu não vou te responder grosseiro para, nossa, senão ele vai pensar que sou bobo. Não, o comportamento do outro não te afeta dessa maneira ao ponto de você fazer o que o outro quer que você faça. Então, assim, quando você tem ciência, né, de quem você é, o outro não demanda de você. Você faz por você mesmo. Então, assim, a pessoa, quando ela tem que fazer, né, e ela vai tateando, tá? Eu tenho que colocar limite, eu tenho que aprender a falar não pra pessoa. Só que chega um momento que o outro vai ter que fazer a parte dele. Um exemplo que eu tô tratando na clínica agora. Uma mãe com uma filha. A mãe tem traços, né? Ainda não sei, narcisistas. Como que lida com uma mãe? Se ela depende financeiramente da mãe, se a mãe leva e busca, se a mãe que coloca o limite, como que vai fazer? A filha, ela pode ir até certo ponto, dali pra frente, é a mãe. Vai fazer o quê? Vai falar, não, se imponha, mas se imponha como? Se ela falar, não, se você for mal criada, você vai pra rua. E aí, né, ela pode fazer algumas coisas dentro das possibilidades dela. Aí a gente tá falando de um caso específico, de uma menor de idade. Você reforça ela, você reforça a identidade dela, né? Isso. Você reforça para ela não se perder com as demandas da mãe, né? Teoricamente narcisista, que não se vê, né? E você trabalha ela daí. E há uma mudança, né, Rebeca? Você vê o jovem ficar mais calmo. Depois que ele começa a ter essa visão, pô, peraí, é ela, não é eu. exatamente. E ele se vê solitário, né? A mesma forma que você perguntou, Catiúcia, né? É ele, é ela, não é eu. Né? Então, ter esse olhar e saber diferenciar tem que estar minimamente um pouco, acho que mais emocionalmente regulado, né? Para você poder dar conta, porque você está na... mas aí quando você é mais velho, né? Que assim, você não está nessa dependência do outro, não é que fica mais fácil, mas a maneira da gente manejar na clínica é diferente, né? Você tem um pouco mais de limites ali que você pode ultrapassar. Assim, a pessoa tem muita dificuldade de falar não. Tem muita dificuldade de falar não. Hoje em dia, o que eu mais vejo na clínica, gente com dificuldade de se impor. Nossa, mas se eu falar isso, o que eles vão pensar? As pessoas vão pensar o que elas quiserem. Se você faz ou não faz, elas vão pensar. Então, qual que é a diferença? Não posso falar não. Eu tenho que aceitar, eu tenho que fazer, eu tenho que estar feliz no Natal, eu tenho que participar da reunião de família. Mas você quer? Você tá bem? Você tá feliz? Não, então você já respondeu sua pergunta, né? Por que você tá se colocando? Vamos analisar, mas né? esperam de mim, vão esperar tanta coisa, né? É difícil, né, essa questão da expectativa do outro também, a gente tem que corresponder à expectativa do outro, e eu tenho que ser aquilo que o outro deseja que eu seja, né? E aí você vai acabando o quê? Se anulando. E aí depois só a base de muita terapia e tratamento psiquiátrico, né, doutor? Aí se isola, né? Daí entra em tudo esse contexto, né? Se isola, né? Porque daí você não é visto, porque daí você não tem uma conexão genuína com outra pessoa, né? Você não tem um vínculo, né? Tá convivendo, mas está sozinho, né? Está em solidão, mesmo com outra pessoa. Tudo que eu falo aqui, ninguém me leva a sério. Tudo que eu quero, ninguém me ouve. Então, o que eu tô fazendo aqui? Não faz diferença nenhuma. Aí a pessoa se isola, né? Mesmo estando em família, né? Mesmo estando, né, com amigos. O doutor havia colocado que quem está em solidão, doutor, ele é mais propenso a adquirir hábitos como o tabagismo, o alcoolismo, compulsão alimentar. Ele acaba desenvolvendo esses tipos Ele já viver sozinho, né? Não sozinho, desculpa, em solidão, já traz, né? Uma alimentação não muito adequada, enfim, vai envolvendo, né? E muitas vezes para ter recompensa, né? Para ter um pouco de prazer ou que alivia um pouco, aí também o risco é maior. Né? Tanto que, falei no começo, né? A solidão em si, ela aumenta em 30% a possibilidade de uma pessoa adoecer de ansiedade, depressão, doenças cardiovasculares como infarto, AVC, solidão. E aumenta, olha que coisa, tem uma outra, e aumenta em 26% a mortalidade.
mortalidade. Ela não mata, né? A gente falou, a solidão não mata. Mas ela aumenta. Há estudos, revisando, estudos proteômicos de proteínas inflamatórias plasmáticas. Há proteínas ligadas com a solidão. Que interessante. É inflamatório sistêmico, aumenta cortisol. Solidão aumenta cortisol. O que é o cortisol? A gente tanto fala, né? O hormônio de estresse. Ai, doutor, como é que eu faço para baixar meu cortisol? Muito chega assim, não é bem por aí, né? Então, aumenta cortisol, aumenta proteínas inflamatórias, aumentando o sistema inflamatório biológico. Né? Esse corpo está sendo agredido. Né? Então, sistema imune atrapalha sono, como a Rebeca disse, dificulta regular as emoções, comportamentos aí entram, né? Os comportamentos compulsivos ou de risco. E tudo isso só vai colaborando para quê? Para a questão de vida da pessoa tá piorando, né? Mas adoecimento é um ciclo. Né? Adoecimento, se isola. Se isola, adoece mais. Daí sofre mais e vai. Aí é um ciclo sem fim. E como a gente combater esse ciclo, Rebeca? Quais atitudes aí, né? Além de buscar uma ajuda terapêutica, né, de um profissional capacitado, habilitado, de repente o psicólogo identificar que aquele paciente realmente ele tem um problema de transtorno, de repente de saúde mental. Aliás, depois vou fazer essa pergunta como a gente poder combater esses vícios. E doutor, já guarda essa pergunta aí. Todo paciente que está em solidão, ele já tem um traço de transtorno de saúde mental ou ele pode adquirir com o tempo? Como combater, Rebeca, esses vícios? Tá. Primeiro, né, falando do vício em si. Normalmente, quando a pessoa entra em um vício, né, seja ele de qual tipo for, os mais comuns é droga e álcool, que são os mais acessíveis, né? E cigarro, né, ele é uma droga, né? O álcool e pornografia, compra. Então, assim, tudo isso é vício. A pessoa, ela tá tentando regular a emoção. De uma maneira disfuncional, porque não funciona. Então, ela, momentaneamente, ela tenta aliviar, né, aquele sintoma. Faz uma anestesia, né? Não tô sentindo nada. Não tá mesmo. Só que daí, depois ela volta igual a enxuada. Amplifica, né? A coisa fica mais intensa. E a maneira de combater isso, né, o Dr. Rafael falou no começo, né, que a gente é um ser biopsicossocial e hoje é espiritual também. Uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, né? Que a gente é como se fosse uma cadeira com essas 4 pernas. Se a gente tira o biológico, o psicológico, né? O social e o espiritual, o que sobra, né? A gente está sentado aonde? Né? Onde que está o nosso equilíbrio? Então, a gente buscar o equilíbrio entre esses 4 aspectos da nossa vida é uma maneira da gente combater, né, a solidão, o vício. Então, assim, se a gente tá bem biologicamente, né, se a gente tá dormindo bem, se a gente tá comendo bem, se a gente tá fazendo exercício físico, o psicológico, ele vai ali caminhando. Aí entra a resposta, que você me perguntou no início, é multifatorial. Entendi. Pode ser individual, algo próprio do indivíduo, herbigenético ou herdável, porque existe genes hoje relacionados com todos os quadros psiquiátricos, né? Todos, desde ansiedade, depressão, bipolaridade, esquizofrenia. Então, existe genes, poligenes identificados, padrão de gene. Então, vai muito da pessoa, parte biológica, do contexto, né, externo, como ele lidar com tudo, como ele está utilizando dessas ferramentas. Né? Então, a solidão pode pegar qualquer um, né? Qualquer um. E quem está adoecido por um transtorno de ansiedade, por exemplo, o ansioso, ele tem um comportamento o quê? Ele se esquiva de conexão. Ele já está sozinho, já está numa solidão, num sofrimento. Né? Solidão, sofrimento. O ansioso, ele se esquiva. O depressivo, ele não tem energia para buscar ter conexões. O depressivo. Um transtorno de personalidade, né? Eles causam muita ruptura de relacionamento, conflitos. Rápidos, às vezes. Rápidos. E que se isolam. Aí volta naquele ciclo. Isolamento, sofrimento, né? E vai. E mais sofrimento, mais se isola. Então, os transtornos, né, de ansiedade, transtornos psiquiátricos, emocionais, eles têm
esse papo de perpetuar daí uma condição de uma solidão, às vezes estava passando, mas se entra no quadro depressivo ou tem, isso se torna mais intenso. Doutor, eu queria que a gente sempre faz um alerta aqui quando é final do ano, da importância do paciente continuar o tratamento, tanto psiquiátrico quanto psicológico, no período aí de festas, de final de ano, de férias. E não parar de tomar remédio. Não parar de tomar medicamento. Vamos dar um alerta pro pessoal, né? Terapia, não parar com a terapia. Dá um tempinho ali, no Natal, no Ano Novo, né? Dá um tempinho, mas se precisar, ok, procura ajuda também, né? E os medicamentos tem que tomar certinho. Tem que tomar, né? Tem que tomar. Eu explico muito para o paciente a questão do remédio. O remédio ele tem uma biodisponibilidade, a gente fala de saturação de neurotransmissor. Né? Então você está tomando, geralmente quem vai tomar sabe que não é no início que vai ter uma melhora, não é rápido. Né? Demora semana ou semanas, e muitas vezes, dependendo da molécula, da medicação, pode demorar meses. Tá? A exemplo do lítio, tem pessoas que demoram 6 meses para estabilizar com lítio. Então essa saturação, isso depende do quê? Da dose diária. Porque o corpo nada retém, ele vai eliminar. Joga, você põe a dose hoje, ele já está jogando, então é acumulativa a dose de medicação. Então se você faz uma pausa, vai lá e sai um pouquinho, ainda toma algo que mexe com a psique, álcool. Pô, essa pessoa, se ela está tratando de um pânico, pode esperar, depois da festa ali, ela provavelmente vai ter um problema. Aproveitando esse gancho, né, o paciente vinha tratando do seu pânico, um pânico bem difícil, e estava fazendo uso do Mounjaro. Né? A pessoa com pânico, ela tem muita sensibilidade a tudo que ela sente. Dor no estômago, uma dorzinha aqui. O que está acontecendo? A cabeça já gera mil coisas. E ela veio, estava tomando o Mounjaro, eu falei, olha, para um pouquinho. Eu não sei se você está detectando no consultório, Rebeca, né? Porque acho que a medicação, a gente entra mais no médico, mas muita gente vindo por conta do uso do Mounjaro, né? Exacerbando quadros que já tinha, né? Outros que existem efeitos colaterais, né? Não é isento. E ela veio, né, tomando e muito mal, né? Falei, olha, vamos parar. Esse remédio que você está tomando é bom, vamos ajustar essa dose, não fica sem tomar, né? Falando na parada de remédio final de ano. O que aconteceu? Eu dei uns passinhos maiores, pedi uns 2 meses para ver ela. Uma semana antes, ela parou com o remédio, ela tinha parado com o Mounjaro, ela ia conversar comigo, eu falei, não para com o remédio. Ela parou com o remédio uma semana antes e tomou o Mounjaro, tipo assim, na sexta-feira. Foi sentir aquele mal-estar gástrico, que tem gente que toma e sente muito, aquela náuseazinha, ela entrou numa crise absurda, assim, que ela nunca teve, foi parar no hospital, ficou bem mal, fizeram todos os exames e tal, e ela chegou, eu falei, e o remédio? A primeira coisa que eu pergunto, você tomou o remédio? Tinha parado. Então não parem, tome a medicação, né, toma aí um espumante sem álcool, hoje tem até espumante sem álcool, tem, né? Então, evita os excessos. Sim. Né? E qual a importância de manter a terapia regular, Rebeca? Mesmo em períodos festivos. Eu digo a mesma coisa, né, que o Dr. Rafael disse, né? A gente tem que ter os ganhos, né? Quer dizer, a gente vai ter os ganhos, mas eles não vão ser do dia para a noite. Então, o paciente, né, ele chega lá achando que a terapia é igual um remédio. Nossa, mas eu achei que eu ia me sentir melhor fazendo 2 sessões de terapia. Ou faz 2 sessões, mas não tem mais nada para falar porque eu tô tomando remédio, já tô bem, né? Calma, né? A gente tá dando um passinho de cada vez. Você, sei lá, demorou 15 anos para adquirir esse hábito. Você acha que 2 dias a gente conversando aqui, você vai ter mudado? Né? As pessoas têm muita impaciência. Então, quando a gente fica um período, né, ali das férias, eu não vou parar, né, no final do ano, né? Porque é um período de muita demanda. Mas as pessoas, elas começam a voltar se elas não estão bem estabelecidas. Então, ela acha que ela está bem estabelecida, mas daí quando você para, você percebe que aquilo não é concreto, né? Que não foi, como se disse, não se estabeleceu mesmo como um hábito novo da pessoa, como uma mudança. Não criou uma mudança. É só como se fosse uma incipiência ali, sabe? Alguma coisinha que está começando.
Então, por isso que é importante você manter a terapia. Principalmente, não só no final do ano, mas principalmente quando você vê a sua melhora. Nossa, eu tô bem. Quando o paciente fala, eu tô bem, a gente percebe que ele tá bem. Só que a gente sabe que ainda não é a hora. Então, assim, ele mesmo, por conta própria, ele quer parar de tomar o remédio. Ele quer parar de fazer terapia. Só que aí que tá. A gente está entendendo que você primeiro tem que estabilizar né, nesse comportamento. Eu vejo que esse time de parar a medicação ou parar a terapia não é o mesmo time dele estar se sentindo bem. Ele se sente bem. A gente fala muito na psiquiatria a fase de manutenção. Fazer manutenção. Né? Estar bem, ótimo. Você está bem, faça manutenção. Continue com a terapia, com melhoria do estilo de vida. Mais à frente, mas é o que você falou, o paciente começa a sentir melhor, ele já fala, não, tá bom, não precisa da terapia. Ainda não aconteceu, né? Tem que dar o tempo para acontecer essa nova conexão neuronal, essa neuroplasticidade, para poder criar uma nova condição ali de... Interessante. Nós estamos quase chegando aqui no finalzinho, antes da gente pegar as redes sociais aí do Dr. Rafael, da Rebeca Loturco, para vocês aí, de repente, pesquisarem, sentirem vontade de marcarem uma sessão de terapia, consulta com o Dr. Rafael, podem entrar em contato com a SSG que a gente ajuda. Olha, é importante, acho que a gente enfatizar que estar sozinho de vez em quando, estar na solitude, é bom, né, doutor? Voluntário, uma solitude, né? Temporária, né? É bom, faz parte, é necessário muitas vezes, né? Agora, a gente permanecer na solidão por muito tempo, eu acho que aí é... Sentir o sofrimento, já, um vazio. Aí é importante ficar de olho, buscar ajuda, né? Então, eu queria que vocês falassem as redes sociais, Rebeca, onde que o pessoal te encontra e qual, de repente, o conselho que você daria ou a sugestão, né? De como, se a pessoa está enfrentando esse período, né? De como dar o primeiro passo para buscar ajuda, né? Porque às vezes a pessoa pode se achar sozinha e falar assim, nossa, mas eu tô sozinho. Mas como você disse, a gente tem que ter força por nós mesmos. Às vezes a gente não tem força, né, doutor? Porque tá faltando medicação ali. Então eu queria que vocês deixassem as redes sociais e uma sugestão, um conselho, aí, uma dica para final de ano. Onde que a gente encontra, Rebeca? É mais fácil me encontrar pelo Instagram, né? Meu @ é Rebeca Loturco, que é o meu nome e sobrenome. E um conselho que eu daria, né, para o final de ano. Ou para quem está passando por esse período de solidão, esse enfrentamento, que não vai acabar agora, né? No final do ano, tem que buscar ajuda, né? Tem que buscar ajuda. Então, assim, a primeira coisa, reconheceu, não espera, né? Não perca tempo. Porque quanto mais tempo você acha que você consegue resolver sozinho aquilo, mais o sofrimento ele se agrava, sendo ele de qual natureza for. Então, se você sentiu algum aperto, alguma angústia, alguma coisa que é fora do seu comum, não tem problema, vai procurar ajuda. Não precisa achar que você dá conta de fazer tudo sozinho, porque a gente tá aqui, né, na Terra para, primeiro, fazer conexão com as pessoas, se ajudar. Então, se a gente, né, a nossa profissão, ela existe, é porque ela tem alguma coisa, né, para contribuir. E não é só pelo fato de você estar doente que você vai ter que procurar uma ajuda. Você se conhecer, né, na psicologia junguiana a gente fala processo de individuação. Isso é muito importante, saber quem que você é, saber seus limites, saber se impor, saber do que você gosta ou que você não gosta. Então, isso é importante também. Né? A gente acha que procurar uma terapia é só na época que a gente está adoecido. E não é. Né? A gente saber quem a gente é também é muito importante. Então, acho que a minha dica é essa. Não esperem e vão atrás de ajuda. Boa. Entender que é humano. Né? E tudo bem buscar ajuda, né? Tá tudo bem buscar ajuda. A gente também faz. Bom, eu faço terapia também, né? O terapeuta faz terapia. O meu é o Instagram também que eu mais uso. Não movimento muito, mas uso é Dr. Rafael Negrão. Aproveitando aqui o gancho da Rebeca, né? Eu estava lendo a solidão em si. Ela é silenciosa. Ela não bate a porta, não faz barulho. Né? Mas ela corrói. Vai corroendo sua autoestima, tua saúde, teu coração. E o mais doloroso é que ela pode acontecer em meio a muitas pessoas, mesmo você estando rodeado de gente. Então,
por sermos esse ser biopsicossocial, precisamos ter contato, ter olhar. E para quem está escutando, né, vai escutar a nossa conversa aí, né, Rebeca? Se está sentindo, busque ajuda. Tudo bem, é humano. Busque se conectar um pouquinho mais, né? Quem não sente, olha ao redor, né? Olha além das fotos, do Instagram, pode ser alguém que tem alguém precisando. Epidemia da solidão, né? A gente tocou nesse nome, né? Como é que começa? É com um ato, gesto. Vamos mandar uma mensagem, vamos ter uma conexão mais real, profunda. Sim. É isso. Maiara, quer deixar um recadinho, um conselho para quem está assistindo a gente? Eu acho que o mais importante é você estar bem com você mesmo. E se em algum momento da tua vida você não está, você está precisando de ajuda naquela situação. Então, a gente pensa muito, a Rebeca falou, no que o outro vai pensar. Eu falo muito isso para os meus clientes, que muitos têm dificuldade até de aparecer num vídeo. As pessoas vão falar de você, vão pensar de você fazendo e não fazendo. Então, faça o que você precisa e quer fazer. E deixa os outros. Viva por você. É isso. Gente, nós chegamos a mais o final de um episódio aqui do Saúde em Conexão. Tá? Segue a gente aí, deixa a perguntinha pro doutor, pra Rebeca, se vocês quiserem, a gente encaminha para eles, a gente bate um papo e olha, lembre-se, você não está sozinho. Tem gente aqui para te ajudar, né? Por mais que às vezes pareça que está, não está. Procure ajuda, né? Busque mecanismos aí, formas de, como o doutor e a Rebeca colocaram aqui, de se conectar, de se entender. E olha, ano que vem tem mais podcast? Com certeza. Opa, valeu, né?